tudo bem? Professor, deixa eu olhar a hora aqui, ainda é bom dia, né? Bom dia. Bom dia, Anderson. Anderson, semana passada teve aquele problema particular do Leandro Carvalho, ele acabou perdendo a condição de ser titular, né? Para esse jogo, você tem alguma dúvida entre ele e o Wesley? Ou já definiu, ou vai guardar para você? O que é que você pode contar para a gente sobre isso? São duas boas opções, né? Pode ser que a gente possa iniciar com o Leandro ou com o Wesley. Muda um pouquinho assim em termos de característica, mas são dois ótimos jogadores que a gente tem muita confiança que podem de alguma forma nos ajudar muito aí nesse jogo, né? Eu não vou definir assim, mas porque ainda vou pensar um pouquinho. Mas a gente pode ter o retorno do Leandro, sim. Ô, Anderson, bom dia. Bom dia. A tua equipe, você falou um pouco aí sobre as possíveis alterações e tal. Eu te pergunto, mais uma semana aberta, como vocês costumam dizer, né? Mais uma semana cheia de atividades. E eu queria te perguntar o que representa mais uma semana assim para trabalhar, tendo uma viagem agora, tendo um compromisso muito duro, muito difícil contra a equipe do São Paulo. Olha, acho que essa semana a gente teve um desgaste contra a Chapecoense maior do que talvez a gente está acostumado. Assim. Eu acho que o primeiro tempo nosso, a gente correu muito mais do que a gente talvez fosse o necessário. A gente desorganizou um pouquinho, a gente ficou muito no processo de transição, ficou um jogo lá e cá, entendeu? As duas equipes tiveram chance de poder fazer o gol. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho do nosso padrão ali, do que a gente tem conseguido fazer. E isso causou um estresse a mais, assim, né? A gente teve uma reapresentação com os níveis de recuperação assim, mais elevados, em termos de desgaste mesmo. Então a gente teve que dar uma segurada na semana para poder recuperá-los. Ontem nós já fizemos uma atividade muito boa, muito qualificada, assim. Então, assim, a gente está aproveitando esse momento para recuperar esses atletas, para poder colocar um ou outro detalhe. A gente ainda treina amanhã, né? Então a gente ainda tem um tempo para poder mexer em algumas coisas. O confronto que nós temos, como eu tenho falado, não tem jogo fácil, é muito complicado, muito difícil. A equipe do São Paulo tá vivendo um ótimo momento, com grandes contratações. Já tinha um elenco muito forte, né? E com o Daniel Alves e o Juan Fran, assim, são dois atletas de muito peso, né, para a equipe. Então, a gente sabe que é um jogo dos mais difíceis. O Cuca é muito estrategista, o Cuca pensa muito o jogo, pensa muito nos detalhes, tem muitas jogadas preparadas para enfrentar determinados adversários. Então, assim, a gente acha que deve enfrentar um estádio cheio também. Então, a gente tem que estar bem preparado para poder fazer uma boa partida. Jogar lá em São Paulo nunca é fácil, né? O peso do adversário é muito grande. Tem muito aquela coisa do estádio, que, como você disse, deve estar lotado e realmente deve estar, até por conta da venda já antecipada. Vem possíveis estreias aí também. E sem falar que o São Paulo é uma equipe muito forte, a recomposição muito rápida, difícil tomar gols, né? E eu te pergunto, o que tu espera, o que a tua equipe precisa fazer, de repente diferente do que vem fazendo nos últimos jogos, para tentar sair, pontuar? Eu acho que não é nem fazer diferente, é fazer cada vez melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem que lutar sempre para a eficiência. Como eu te falei, o primeiro tempo nosso contra a Chapecoense, a gente perdeu um pouquinho do equilíbrio. A gente foi com muita vontade para poder fazer o resultado de qualquer forma e a gente deu muitas possibilidades de contra-ataque para a equipe da Chapecoense. Isso não é o que a gente tem costume de fazer. Então, o que a gente quer é aperfeiçoar cada vez mais. As ideias que de alguma forma, eu tenho sobre futebol, eles já estão desempenhando bem. Só que, em alguns momentos, pode ser desempenhado melhor ainda. Então, são os detalhes dos detalhes que a gente começa a trabalhar, começa a intensificar para que a gente possa ter, de alguma forma, sempre bons desempenhos e, acima de tudo, bons resultados. Ô, Anderson Moreira, bom dia para você. Bom dia. Já definiu a equipe? Pode ser aquela que iniciou o jogo passado ou ainda tem alguma dúvida, Anderson? Não, acho que é basicamente a equipe que vem jogando. Se tiver uma ou outra modificação, uma ou duas, mas o Samuel deve voltar, né? Normalmente. Leandro, Wesley, a gente vai
vai observar aí até domingo. E o São Paulo, o que é que você diz do São Paulo? Antigamente tinha aquele marcar o jogador-chave, um Pato, um Daniel Alves. Hoje é marcação por zona? Tem gente que marca individual ainda, tem gente que gosta de encaixes individuais, né? A gente marca muito setorizado, né? E se for marcar o São Paulo, você tem uma lista de outros grandes atletas que o Daniel Alves, o Antony, o Everton, o Raniel, são todos atletas, o Toró, são todos atletas de muita qualidade. Então é muito difícil a gente poder ter um tipo de específico de marcação, né? O Pato, jogadores muito qualificados. Então não dá para poder ficar só atento a um atleta. Tem a equipe toda. Qualquer atleta do São Paulo pode definir um jogo, né? O Reinaldo tem feito um ótimo campeonato. O Igor Vinícius, lateral, que tem jogado também, acho que tem feito ótimos jogos. Então a gente tem, assim, de todo o time, muita dificuldade. Como eu falei, assim, o Cuca é um treinador vencedor, um treinador muito qualificado, prepara muito bem a sua equipe, estuda muito a equipe adversária. Então o confronto é dos mais difíceis, mas espero que a gente possa fazer um bom jogo. Anderson, é uma coisa até que você já esclareceu um pouco, mas eu queria, por favor, que você repetisse a situação em relação ao Matheus Gonçalves, né? O torcedor nos indaga bastante porque ele chegou a ser titular, fez gols e aí foi substituído do time. Você acho que já explicou sobre isso, mas o torcedor sempre nos pergunta e eu te peço, por favor, para esclarecer novamente a situação, porque é um jogador que vinha jogando bem e que nos últimos jogos não entrou. Gente, assim, eu não quero ficar... eu tô aqui no dia a dia, eu acho que o mínimo que a gente merece é um pouquinho de respeito, entendeu? Eu entendo o torcedor, entendo vocês, mas a gente tem as nossas escolhas, nossas decisões. Não acho que a gente tem motivo para poder questionar qualquer tipo de jogador, até porque eu acho que a gente tem feito bons jogos. Quem tem entrado tem jogado bem, né? O Matheus tem uma característica, eu já expliquei isso, uma característica de velocidade. Em muitas situações a gente pega adversários que estão jogando em casa, aqui principalmente, jogando mais recuados, mais atrás. Então a gente não tem tanto espaço para poder buscar esse contra-ataque. É mais uma situação dessa, de escolha, de perfil do atleta. Acho que foi bem em alguns jogos, acho que alguns jogos poderia ter ido um pouquinho melhor. Então, é uma coisa para mim muito normal, assim. Eu queria que o torcedor pudesse confiar naquilo que a gente faz, né, e não começar a questionar se por que A, B, C, D ou F, por que eles não estão jogando. Nós estamos aqui trabalhando o dia inteiro, observando sempre todos os trabalhos, todos os dias, e muito sensível a poder visualizar aqueles atletas que encaixam melhor naquilo que a gente quer para cada partida. O Anderson, bom dia. Bom dia. Antes do treinamento, a gente observou ali, né, os minutos que a gente teve acesso, que o João Lucas deixou o gramado junto com o médico. A gente sabe que tem, com o Joaquim, a gente sabe que tem muito disso, de manutenção e tal. E eu queria saber de você, teve algum problema físico com o João Lucas? E para essa situação, já que o Carleto ainda não está à disposição, com quem que você tem trabalhado no lado esquerdo? De repente, o Brock, o Fernando Sobral? Lógico, a gente não gostaria que o jogador tivesse algum problema, né? Mas evidente que eu imagino que você já tenha pensado nisso. O João teve, na verdade, é só uma questão de manutenção, né? Ele foi fazer uma avaliação ali, tomou uma medicação, uma coisa muito tranquila, treinou normalmente, não teve nenhum tipo de problema. Nós temos opções, a gente pode colocar o Samuel ou o próprio Cristóvão na outra lateral. Lateral é lateral, ele sabe muito bem o que fazer, né? Não ter a perna dominante é um problema, mas não é determinante para que você não possa utilizar um lateral do outro lado, entendeu? Às vezes ele não vai conseguir flanquear tanto como o lateral que tem a perna dominante do lado ali, mas ele consegue fechar bem os espaços. É a mesma coisa, só que do lado contrário, né? Então, as opções que a gente mais tem são essas, assim. Anderson, bom dia. Bom dia. Prazer revê-lo aqui. Você falava muito antes da parada da Copa América que o teu time voltaria de uma outra forma, né? E eu recebi aqui uns dados interessantes, né? O desempenho das equipes pós-Copa América. O teu time é o 6º colocado. O Ceará hoje marcou 10 pontos, né? Pós-Copa América. 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 9, sofreu 4.
saldo de 5 com 66,7% de aproveitamento. A que se dá isso? Só ao que você vem colocando, o entendimento dos atletas realmente já te dá uma condição de você pensar em uma coisa até melhor para o final do campeonato, Anderson? Por mais que eu tenha falado assim, que a gente ia voltar no outro nível depois dessa parada, a gente não tem garantias que realmente vai conseguir bons resultados, né? O que eu vivenciava um pouquinho naquele primeiro período era um time extremamente desgastado em função do calendário dessa primeira etapa, né? Um calendário muito, muito cruel assim, com as equipes aqui do Nordeste, porque joga-se mais do que no restante do Brasil. Isso faz muita diferença depois na sequência do brasileiro. Então eu tinha uma expectativa que a gente pudesse recuperar bem os atletas e, claro, com mais tempo de trabalho, a gente poder implementar, né, mais as nossas ideias. Quando você chega num clube, você pega uma herança de trabalho, muita coisa boa e muita coisa que é diferente. Não é que é ruim, mas é diferente. Pensamentos são diferentes. O pior momento que tem é quando você chega e os jogadores começam a fazer alguma coisa daquilo que você, né, tem como ideia, mas ainda faz muita coisa daquilo que era feito. Então, quando você pega essa equipe, você tem um momento de transição, que eles nem fazem aquilo que era feito anteriormente, nem conseguem fazer aquilo que você tem como ideia para frente. Então, é um momento mais complicado. Eu acho que a gente está vencendo esse momento. A gente já começou os atletas a identificarem e se adaptarem muito bem àquilo que a gente tem como ideia, né? É claro que tem muita coisa que a gente aproveita do trabalho que foi feito pelo Lisca, que é um trabalho excepcional, assim, marcante mesmo no clube, mas a gente tem outras coisas também que pensa de forma diferente e que bom que é assim, né? Cada um tem as suas ideias. Então hoje eu vejo que eles têm esse pensamento, né, de como a gente joga, da organização. Tem muita coisa para ser melhorada ainda. Não é porque a gente vem de um bom resultado, de uma sequência boa, de um momento bom. Nós vamos passar por momentos turbulentos ainda, isso eu posso falar para o nosso torcedor, eu posso explicar e demonstrar isso. A gente vai ter muitas dificuldades ainda no campeonato, porque o campeonato é muito difícil, né? Você vê equipes que estavam com um aproveitamento excepcional, estão passando às vezes por um momento um pouco mais complicado. Isso acontece com todo mundo. Se você pegar o campeonato, todo mundo tem uma faixa de momento, a faixa do campeonato, que tem um momento de crise mesmo, dos resultados não acontecerem, de jogos difíceis. Então a gente precisa saber passar com naturalidade, tanto o momento que é muito bom, como o momento que não é tão bom assim. É isso que eu preparo os atletas diariamente. O Anderson, nós sabemos que o treinador ele tem que ter o time base dele, tem que ter o time titular, mas a gente nota também que você tem valorizado aos poucos os jogadores que não têm jogado tanto, né? E aí como é que você tem feito, né, para conversar com esses jogadores, né, para tentar passar para eles também essa motivação, esse empenho, para quando uma necessidade surgir, que eles possam entrar e desempenhar também um bom futebol? Olha, o primeiro passo que eu acho que um treinador tem que ter é atenção com esses atletas. E nós temos atenção com todos eles. A gente tem uma preocupação enorme com cada um. Se eles, como é que está o nível de treinabilidade deles, se eles estão bem preparados. Os atletas que jogam menos são os atletas que mais treinam com a gente. Então a gente tem uma carga muito forte com eles, assim, constantemente. A segunda coisa que eu costumo falar é que a gente precisa mostrar para eles, não só com palavras, mas principalmente com ações, de que a gente tem confiança neles, né? Semana passada a gente estava sem o Samuel Xavier, muita gente falou assim, por que não põe o Fabinho aqui e não põe o Willian lá de volante? Justamente porque eu confio nos atletas que estão aqui. Eu tinha certeza que o Cristóvão, certeza não, né? Mas assim, eu tinha uma convicção de que ele faria um grande jogo, como fez. Porque ele está preparado, ele é da posição, ele é o reserva imediato. E eu acho que essas ações é que trazem, de alguma forma, maior credibilidade daqueles atletas que não estão tendo tantas oportunidades. Deles encontrarem, terem certeza de que quando for, né, necessário, quando tiver essa oportunidade, eles serão requisitados. Ô Anderson, você falou numa situação de confiança, né? E a cada jogo, a cada etapa do campeonato, claro que a confiança vai aumentando, né? Se a gente for comparar o campeonato do ano passado, essa mesma Série A, nessa rodada que o Ceará vai disputar contra o São Paulo, a situação era muito complicada aqui, né? Era uma situação de que
não havia mais aquela de acreditar realmente que daria para sair dessa situação. Hoje é uma situação diferente. Se busca primeiramente ainda, o Ceará está começando a caminhar, e você sempre falou isso, para ser um clube realmente top do futebol, para chegar entre os tops do futebol brasileiro. O Ceará hoje está brigando ainda para se manter na Série A, chegar aos 46 pontos para ter essa situação de manutenção na Série A. Mas, na tua cabeça, no teu entendimento, é porque está falhando aqui, né? Eu não. No teu entendimento, Anderson, dá para buscar realmente uma Sul-Americana? Você está pensando nisso, numa pré-Libertadores, Anderson, ou não? Continua pensando nesse degrau, a cada jogo, uma situação de permanecer primeiro? Gente, assim, eu, na verdade, o que eu penso, e eu concentro muito, é sempre para o próximo jogo. Eu não tenho muito essas tabelas de, né, nos próximos 4 jogos tem que fazer, sei lá, 7 pontos, 8 pontos. Eu não trabalho muito assim, muito por etapa, entendeu? Eu trabalho no próximo jogo. Eu sei que esses 3 pontos que nós temos pela frente, eles são tão importantes quanto foram os 3 pontos contra a Chapecoense, contra o Fortaleza. É ponto, né? Então a gente tem que focar sempre no próximo jogo. O nosso objetivo ele é muito claro, entendeu? E não adianta ficar aqui vendendo ilusão para o nosso torcedor. Nós temos um objetivo claro, que é poder permanecer na Série A. Só que a partir desse objetivo alcançado, a distância para uma competição internacional como a Sul-Americana ela é muito perto, ela é muito próxima. Então a gente pode buscar algo mais, claro, né? Eu só não quero ficar aqui depois todo mundo, poxa, não conseguiu para a Sul-Americana e o trabalho foi péssimo. Não. Eu acho que a gente tem um objetivo claro, que é fazer um bom campeonato, um campeonato equilibrado, que a gente possa ter os momentos de dificuldade, mas que não possa ter momentos de desespero, né? A gente tem uma pontuação, né, muito, muito ruim, de estar correndo atrás o tempo todo. Eu acho que o nosso pensamento é de ter, a gente vai passar por momentos de dificuldades, mas ter uma pontuação boa, estar sempre num bloco bem interessante. E aí, gente, o que a gente vai chegar no final, eu não sei, vocês não sabem, ninguém tem muita ideia do que pode acontecer. Às vezes as coisas encaixam muitíssimo bem, a gente pode bater até em coisas que ninguém esperava. Pode ser uma grande surpresa. Assim como foi uma grande surpresa, talvez, o Ceará escapar o ano passado, nós podemos surpreender de uma outra forma, entendeu? Então, isso não está de maneira alguma descartado. Eu fico vendo muito torcedor falando assim, nós temos que pensar grande. Não, a gente pensa grande sempre, mas a gente tem os pés no chão, saber que um primeiro objetivo traçado é o que vai fazer realmente com que a equipe do Ceará mude cada vez o seu patamar. A equipe do Ceará é uma equipe grande, muito bem estruturada, que se permanecer na Série A nos próximos, 10 anos, ele vai mudar o seu patamar diante do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma disso. O Anderson Moreira, como diz, tudo pode acontecer, até o Ceará ir para uma Libertadores. Anderson, você é muito tranquilo e você foi falado muito antes dessa boa jornada do Ceará em contratações, que o Ceará precisava daquilo outro, precisava de um centroavante, e você, o presidente, disseram, tá aí o Felipe Cardoso, ele vai já dar uma resposta positiva, e realmente é um grande atacante. Você está satisfeito com o seu elenco, Anderson? Precisa de alguma coisa a mais ou não? Não, olha, o que eu posso falar para vocês? A gente tem um elenco muito equilibrado. Em algumas posições, nós temos até ótimos atletas. Tem uma possibilidade enorme, assim, né? De poder fazer qualquer tipo de mexida em termos de não só de qualidade, mas de característica do atleta. Qualquer equipe do Campeonato Brasileiro, ela precisa estar atenta ao mercado, né, de alguma grande oportunidade. Então, assim, o Ceará vai estar atento a alguma grande oportunidade. Apareceu alguma ótima oportunidade, que a gente possa, né, aumentar o nível melhorar o nível da nossa equipe, né, em relação aos atletas, e dentro daquilo que a gente pode pagar, que a gente pode fazer, a gente vai estar, né, vendo a possibilidade e a gente pode fazer. Mas tem que ser uma grande oportunidade, porque hoje eu vejo o elenco do Ceará um elenco bem equilibrado, bem justo, e a gente está com muita expectativa de que possa dar uma resposta boa, principalmente
quando a gente começar a jogar quarta e domingo, né? Nessa sequência, a gente vai usar mais ainda o elenco. E a gente está com uma confiança muito boa, assim, que eles vão dar uma resposta positiva. Anderson, sobre o que você focasse nesse jogo diante do São Paulo, sobre time, o adversário que você vai enfrentar e as possíveis estreias se tornam a equipe adversária ainda mais qualificada para esse jogo, exatamente contra o Ceará? Não tenho dúvida nenhuma, né? São 2 atletas que podem estrear, que são atletas da prateleira de cima, que eu falo assim, do futebol mundial. Né? Não é do futebol brasileiro, não, futebol mundial. São 2 jogadores muito capacitados. O Daniel Alves é um dos maiores vencedores que nós temos assim, né, no futebol brasileiro. É um jogador de muita qualidade, muito inteligente, né? Um cara que a gente está de longe, mas percebe assim que é um cara muito de grupo, um cara muito alegre, que faz aquilo que realmente gosta, que passou muito tempo da vida dele se sacrificando para chegar onde chegou e está, né, muito vivo no sentido de poder dar continuidade a essa carreira. Um atleta que se cuida, fisicamente tem demonstrado aí uma qualidade excepcional. Então, eles ganham muito com isso, claro. A gente vai tentar minimizar ao máximo essas forças que eles têm, tentando explorar uma ou outra situação que podem ser interessantes para a gente. E sobre o entorno? A gente percebe que aqui, quando todo o entorno é da torcida apoiando, todo aquele apoio, isso é positivo para o Ceará. Obviamente lá isso vai ser o revés, porque o apoio, tudo que vai ser feito é para o São Paulo. Como ultrapassar isso? A gente sabe que isso acontece no futebol, né? Todo o entorno é feito para uma grande festa, uma situação toda positiva e o resultado, às vezes, dentro de campo, o adversário consegue ultrapassar. O Ceará está nessa questão de ser o adversário para esse jogo. O que se tem que fazer para que todo esse entorno, meio que de festa, de contratação de grandes jogadores, de São Paulo tentando sua 4ª vitória consecutiva, né? Já está aí há 8 jogos sem perder. Como é que o Ceará conseguirá sobrepujar? Qual aspecto que ele tem que focar para isso? O que eu falo para os atletas, assim, de uma maneira geral, principalmente quando você está jogando fora de casa, e tem um ambiente todo desse, né, de festa, de uma equipe que está crescendo muito nessa pós-Copa América também, principalmente que o jogo ele vai ser decidido, com raras exceções, né, pelos 22 jogadores, ou 26 jogadores, né? Não, 20, 11, 3, 4, 28 jogadores que podem participar de uma partida. Então, o jogo ele acontece naquele retângulozinho ali e com o enfrentamento daqueles atletas. Tudo que está em torno, o treinador, a torcida, qualquer tipo de jogar no seu próprio campo, um ambiente muito favorável, isso tudo ele pode contribuir, mas ele não vai ser decisivo. O que vai ser decisivo é a atuação da equipe dentro de campo, é a personalidade de enfrentamento ali, de brigar, de lutar, de disputar o espaço, né? É a capacidade de poder olhar no adversário, reconhecer um grande adversário, mas de poder enfrentá-lo. Então, as exceções que eu falo são muito em função de uma arbitragem, né? Uma arbitragem pode, claro, definir o resultado de uma partida, né? Mas, tirando isso, nada o que está em torno vai, né, determinar o que vai acontecer lá dentro de campo. É claro que pode auxiliar, pode ajudar. Quando você está com o apoio do seu torcedor, como a gente tem jogado aqui, isso dá uma energia muito positiva, mas não quer dizer que isso vai determinar o resultado. Só a torcida ir lá em cima lá, e vibrar, e torcer, incentivar, que nós vamos vencer o jogo. Não. Nós temos que correr muito lá dentro, dedicar muito, e a torcida tem um papel fundamental porque apoia, dá uma energizada nesses atletas e eles conseguem desempenhar. Mas o resultado de um jogo, ele é conquistado, ele é feito dentro das 4 linhas, daquele retângulozinho verde, e a gente espera sempre que a gente possa fazer um bom jogo. Anderson, em relação o Juninho Quixadá e o Pedro Quem, no último jogo, eles não participaram nem do grupo dos... Na verdade, não estiveram no banco de reservas. Queria que você falasse o que foi passado para você e pergunto também, taticamente, o que é que você espera do São Paulo? O Juninho e o Pedro Quem, é que eu falo assim, eles não tiveram lesão, não tiveram absolutamente nada. O que eles tiveram foi algum incômodo
E quando eles têm esse incômodo, a gente tem que tirar do jogo, do treinamento, do jogo, para que a gente não corra o risco de tê-los lesionados. Tá? Então, a gente está avaliando para ver se eles terão condição de poder participar desse jogo. Eles ficaram ainda essa semana alguns dias sem treinar. Então, a gente não tem que ter pressa. Né? Eu falo sempre com o jogador, não adianta querer voltar de qualquer forma. Tem que voltar bem, fazer uma semana boa de trabalho, dar uma sequência boa, se sentir cada vez melhor. Isso nos passa mais segurança. Taticamente, o São Paulo é uma equipe muito bem montada, uma equipe rápida, com jogadores que têm uma capacidade enorme de decidir o jogo em um lance apenas. O Cuca sempre prepara muitas alternativas em termos de bola parada, muitas surpresas. Ele se dedica muito tempo para esse tipo de situação. Então, como eu falei, assim, a gente vai ter uma equipe que vai exigir muito do nosso time. Espero que a gente possa ter capacidade de poder enfrentá-los bem lá no estádio deles. Anderson, o que me chamou muita atenção aqui nessa lista divulgada, né, pelo Ceará, tabela pós-Copa América, é que o Ceará é o 6º pós-Copa América e os 5 que estão na frente, todos eles estão na zona de classificação para a Libertadores. Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo e mais o Palmeiras, que teve uma queda nesses últimos jogos. Ou seja, está muito clara a evolução do Ceará no campeonato e também por conta da classificação atual, que está na zona de classificação para a Sul-Americana. Ainda tem como evoluir mais? E o que a gente pode observar, o que a gente vai poder observar de evolução nesse jogo contra o São Paulo? Olha, nós temos muita coisa para evoluir ainda. Às vezes eu falo assim com todos vocês que quando a gente está num momento que não é muito bom, a gente às vezes pega só as coisas que estão ruins. Às vezes quando a gente está num momento bom, a gente só quer ver as coisas boas. E eu tenho muita tranquilidade para poder saber, né, identificar aquilo que está nesse momento bom sendo bom, mas aquilo que não está também funcionando. E tem muita coisa que a gente precisa melhorar. E é esse tipo de evolução que a gente precisa apresentar no jogo contra o São Paulo. Se a gente jogar como nós fizemos no primeiro tempo, né, de atacar, de ser contra-atacado ali, dar muito espaço, a gente não vai ter êxito nesse tipo de jogo. Então a gente tem que estar muito atento, né, muito ligado a fazer um jogo seguro, a fazer um jogo com muita concentração, né, muito organizado, com as linhas bem próximas, saber o momento de marcar mais em cima, saber o momento de marcar um pouquinho mais atrás, saber o momento de contra-atacar, o momento de ter posse de bola. Essas são virtudes que a gente precisa apresentar constantemente nesses confrontos e que a gente está desenvolvendo diariamente com eles. Anderson, nós temos aqui algumas pessoas acompanhando, entre elas o massagista Anacleto Pires, né? E ele fala aqui que o Ceará já teve grandes profissionais, você está entre eles, disse que você é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, uma ótima pessoa de convivência, né? Como é que você tem trabalhado isso também, Anderson? Porque eu acho que é muito importante um treinador ter essa percepção de também se trabalhar com a comissão técnica, com os profissionais, com os jogadores. Olha, agradeço ao Anacleto aí, né, pelas palavras. Eu falo para vocês com toda sinceridade, eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Eu sou uma pessoa muito simples, que vim de uma origem muito complicada, assim, né? Que muita gente nunca acreditou que eu pudesse chegar, talvez nem eu mesmo esperava chegar onde eu cheguei. Então eu sei valorizar cada passo que eu dei na vida, entendeu? Isso não me faz, como eu te falei, assim, ser o treinador do Ceará não me torna uma pessoa diferente de qualquer outra, assim. Eu já tive situações opostas, né? Quando era um funcionário de uma empresa de tornearia mecânica, de fresagem mecânica, um peão, né? Começando a vida ali. E sempre me preocupei em fazer o melhor. Assim. Eu sempre coloquei na cabeça que, independente daquilo que a vida me desse de oportunidade, que eu iria fazer o meu melhor. Então, sabendo respeitar muitas pessoas que trabalham comigo. Se a gente está tendo bons resultados, a gente tem que enaltecer muito o trabalho dos atletas, mas é muito. E enaltecer muito o nosso torcedor, a direção que tem cumprido rigorosamente. Se a gente começa a ter muitos problemas, né, nessa gestão,
a gente fatalmente vai ter problema grave, né, na sequência. Então, o que a gente tem é um mínimo de respeito e de consideração por todos. E todos sabem que são extremamente importantes para nós. E muitas vezes é o treinador que aparece aqui, mas por trás do treinador tem uma equipe muito qualificada que se dedica todos os dias para poder fazer com que o Ceará possa estar cada dia melhor. E isso nos enche de orgulho por sabermos que é um trabalho de equipe, que a gente quer contribuir de todas as formas para que o clube possa ter um grande êxito aí na temporada. Anderson, agora há pouco foi indagado sobre a questão dos jogadores que estão no banco de reservas, né? Em relação a ritmo de jogo, no momento o campeonato está tendo rodadas espaçadas, domingo, sábado, para dar uma movimentação maior a esses jogadores que geralmente vêm com a carga de treino até maior do que os próprios titulares, como você falou. Você pensa em fazer alguns amistosos? Como é que está a situação em relação a dar esse ritmo de jogo a quem não vem atuando com frequência? Eu vou dar um exemplo aqui. O Cristóvão acho que não tinha jogado nenhum jogo comigo, assim, né? Acho que ele entrou, ele não sentiu o ritmo de jogo, assim, né? Eu acho que ele fez um jogo muito bom. Anderson, mas ele no finalzinho... Às vezes ele vai sentir um pouquinho no finalzinho mesmo, mas não é pelo ritmo de jogo, pela exigência que o jogo teve, né? Ele foi justamente num jogo que a gente, no primeiro tempo, a gente correu demais. Então, assim, a gente prepara hoje nos treinamentos para que o atleta possa estar bem preparado. A sequência de jogos, ele dá o que para o atleta? Ele dá mais confiança, ele dá talvez uma maior maturidade em cima da competição. Mas em termos físicos, hoje, a gente não tem essa carência mais. Muitas vezes, um jogo amistoso, ele não traz 50%, 60% do que é a realidade de um jogo oficial. Porque o jogador joga já, mas sem aquele peso todo. Às vezes o treinamento nosso é mais estressante, por incrível que pareça. A gente cobra muito, há uma exigência, uma competitividade, eles querem vencer muitas vezes aquele seu adversário, e isso causa essa competitividade que nos dá um ritmo muito interessante. O que vai acontecer, nós temos uma Copa agora, que é a Fares Lopes, que a gente pode utilizar alguns atletas que às vezes estão muito tempo sem jogar, né, para que eles possam ter uma oportunidade. Não vai ser com todos, mas alguns a gente pode estar direcionando para essa competição, mas não vai ser assim a questão de jogo amistoso, isso eu acho que não cabe aqui. Diogo Silva, Luiz Otávio, Leandro Carvalho entram no jogo, o Leandro, claro, se for para o jogo, né, com 2 cartões amarelos. Como aconteceu com o Samuel de uma suspensão, isso te preocupa de alguma forma perder, não digo só um, mas 2 ou mais jogadores para uma partida seguinte? Assim, é claro que preocupa, porque a gente quer estar com todos os atletas disponíveis em todos os jogos. Mas não é uma coisa assim que vai me tirar o sono, sinceramente. Assim, por maior capacidade que esses atletas tenham, entendeu? A gente tem bons substitutos aqui. Você vai perder com um atleta, talvez, a força, a velocidade, e ganha com o outro com a capacidade técnica. Um tem um jogo aéreo melhor, o outro tem um jogo, né, com os pés melhor. Então, a gente tem como eu falei assim, eu não gosto de ficar lamentando muito quem não está, né? Eu gosto de enaltecer quem está tendo a possibilidade de entrar e é assim que a gente vai fazer. A gente não vai... Eu acho que o Ceará, nessa temporada, já ganhou jogos sem quase todos os atletas e já perdeu os jogos também com quase todos os atletas. Assim. No futebol mundial é muito difícil hoje ter um jogador que como é que eu vou te falar assim, quando ele não está presente, daí a equipe não conseguir grandes coisas assim. Você vai ver assim, o Brasil foi campeão da Copa América, o Neymar, que é o principal jogador, um dos principais do mundo, não estava presente. Então não dá para poder ficar lamentando demais, a gente tem que enaltecer quem está aí com a possibilidade de poder nos ajudar. Anderson, chegou a informação aqui que o Arthur Cabral foi convocado para a seleção olímpica agora, né? Um jogador que passou por aqui. E eu volto a falar da estrutura do clube, né? Do Ceará, né? Para que todo mundo saiba também, né? Para quem acompanha o Ceará, para quem não está aqui no meio com a gente. Como é que você observa, você não estava aqui com o Arthur, mas como é que você observa um jogador que
Você hoje é técnico do Ceará, que saiu há pouco tempo do clube, é cria da base, né? É da base do Ceará, ser convocado para a seleção olímpica. Não, eu fico muito feliz, porque isso é sinal do trabalho, né? A gente acabou de ser campeão ontem do Sub-20, né? É muito importante. Eu trabalhei na base durante muitos anos. É muito importante você ganhar as competições. É claro, você formar e vencer não tem problema nenhum. O que você não pode é simplesmente querer só vencer e não formar atleta. Então, assim, a questão da formação na base, ela é extremamente importante, ela é fundamental, ela é a razão de existir a base. É formar bons atletas. Porque um atleta da base, ele ajuda a fazer com que você tenha um elenco, uma folha mais baixa, porque se você tem bons atletas de base, você sustenta essa equipe com esses atletas. E esses sempre são atletas mais em conta, né? Não há tanto investimento. Ao mesmo tempo que quando você tem bons atletas da base, você vai ter a possibilidade de ter um ativo futuro, o que faz uma diferença enorme. Você está acostumado aqui com a receita de TV, de patrocínio, não sei o quê e tal. E de repente você consegue alavancar uma boa venda de um menino de base, de um atleta, você tem um plus aí que você pode reinvestir tanto nas categorias de base, como também fazer o aporte para novas contratações no profissional de atletas que são carências, né? Às vezes você não tem, por exemplo, um lateral esquerdo na base que possa servir como suplente. Aí você vai buscar um ali. Mas o ideal é que a gente tivesse a possibilidade de estar sempre contando aí com 50%, 60% de atletas formados, né, na base, o que ajudaria muito aí para a economia do clube. Tá joia? Um abraço, gente. Coletiva com os preparadores de goleiro. Anderson,